Rapaziada, o Flamengo passou o carro no Internacional. 3 jogos, um pelo Brasileiro, 2 pela Libertadores. Venceu os 3 jogos do Internacional. Bora dar uma olhada aí que a imprensa tá falando aí. Bora que bora. A gente seguir a nossa conversa e a gente tem aí o Arrascaeta na Libertadores desde 2019. Em número de gols, ele é o quarto, com 10, mas em assistências ele é o primeiro, 17. Em finalizações, ele é o terceiro. Em chances criadas, ele é o primeiro, com 121 chances criadas. E ainda dribles, olha, o primeiro também, hein, com 101. O Felipe Luiz tinha sido, né, Mari Pereira, questionado da diferença do primeiro jogo para esse, da diferença dos últimos jogos. E o Felipe falou, tem uma clara evidente que é o Arrascaeta. E a gente viu isso em campo mesmo ontem. Pois é, porque... Bom, da qualidade do Arrascaeta a gente não discute, né? Acho que até nos momentos de baixa do Flamengo, nos momentos de baixa do próprio Arrascaeta, em temporadas em que ele jogou com dor, precisou parar, enfim. O Flamengo, ele sempre explorou o máximo do Arrascaeta, porque ele é um jogador diferente, não tem como, assim. E aí, com o Felipe Luiz, quando o Gerson também consegue retomar o seu bom futebol, dá pra gente dividir um pouco mais esse protagonismo mesmo, né, da equipe. E aí ontem, especificamente, a gente vê como o Arrascaeta, ele consegue, já tem se apresentado muito mais à área do Flamengo, essa temporada tem sido importantíssimo, a gente havia discutido, né, como que o time, o Felipe Luiz ia lidar com a presença do Pedro, do Arrascaeta, muito por conta dessa compensação da fase defensiva do jogo, mas ontem com o Jorginho e com o Saúl jogando muita bola, cara, o Arrascaeta, ele sentiu mais à vontade ainda para distribuir, para se apresentar na área, para mudar de lado de campo, para se aproximar dos companheiros, para fazer tabela, para criar as oportunidades. Então, assim, eu acho que falar sobre a qualidade técnica do Arrascaeta é chover no molhado, porque é muito acima da média. Mas quando o encaixe coletivo permite com que ele se sinta à vontade para jogar, aí é melhor ainda, porque você não vai explorar do Arrascaeta a parte física que pode se lesionar, porque tem que ter esse cuidado. A gente está falando de um jogador que tem uma rotação muito alta e que tem um histórico de lesões. Isso é um fato. Então, o Flamengo, ele ganha ainda mais essa sobrevida, de você poder dar essa consistência de meio de campo para o Arrascaeta ficar muito livre. E é óbvio, Plata, todo mundo, né? Todo mundo ontem se doou demais. Ontem a gente falava sobre o jogo tenso de Libertadores que o São Paulo viveu, lembra? Contra o Atlético Nacional. Experiência, né? E a gente falou assim, poxa, mas Libertadores é assim mesmo. Tal, e começamos a citar vários exemplos. Aí veio o Flamengo e fala assim, dá um tapa na nossa cara. Qual uma experiência de Libertadores? Experiência nenhuma, experiência coisa nenhuma. Acho que a experiência ficou na abertura, né? Ali em questão da bagunça que foi a festa lá de papel picado da torcida do Inter. Vocês acham que isso teve algum impacto no jogo ou falar disso talvez esconder os problemas do Inter? Não, pra mim teve. Sinceramente. Pra mim teve porque assim, você espera uma semana pra você ter o jogo dentro da sua casa, os torcedores, tá? Sim. Ter o jogo dentro da sua casa tentando dar a volta por cima de uma derrota, na verdade 2 derrotas, né? Mas tendo em vista a primeira derrota no Maracanã, eu sempre vou lembrar dessa resenha porque a gente teve a oportunidade de estar no Maracanã. Final do jogo, quem comemorou foi a torcida do Inter, no Maracanã. Então imagina a expectativa do torcedor do Internacional justamente para cantar, para gritar, para vibrar, para justamente tentar ajudar o time, que tecnicamente era inferior no confronto, mas de você tentar dali dar um gás, dar um ânimo a mais para os jogadores que estão em campo. E aí, simplesmente, tem um atraso de 20 minutos, basicamente, para começar a partida. Esfria, né? Esfria, cara. Esfria, dá uma desanimada. Teve uma hora ali que tava uma vaia, né? O juiz tá com a bola na mão, não sabe se vai começar. Globo de balada a bola, se não viu? vai, Que isso, gente. E aí, inclusive, um pouco antes de começar, né, de fato, o jogo, os jogadores do Flamengo e o Rossi estavam reclamando por conta da área, né? A diferença da área. Olha lá, o Globo de balada. Porque tem o protocolo, né? A área do Rocher estava limpa. O árbitro reúne todo mundo ali depois dos 20 minutos, tem o protocolo ali do antirracismo. E aí, quando ele vai... E aí o Rossi e os jogadores começaram a reclamar. No meio de campo, os jogadores e aí também ainda teve essa questão assim, pô, será que vai atrasar um pouco mais?
O próprio árbitro o tempo todo ficava fazendo negativo. Os próprios jogadores do Internacional, em determinado Também. momento, ficaram fazendo Não, eu lembro, e até negação o Caco, com a cabeça. eu não sei como isso aí está sendo discutido e assim, sem que isso apague, claro, a grande atuação do Flamengo. Isso daí é indiscutível. Dentro do campo é indiscutível. E nem que apague os problemas do Internacional. Eu lembro que no ano passado eu fui na semifinal da Sul-Americana, Cruzeiro e Lanús. Foi um cenário bem parecido, porque eram 60 mil no Mineirão, aquela expectativa danada, e aí teve uma fumaceira assim no jogo, e foi a mesma coisa, ficou 20 minutos. Só que ali a fumaceira por parte da torcida, né? Por parte da ali, torcida. ontem, por parte da organização. Aí é pior ainda. Pior ainda. Não é, hein, Caco? Sabe, Bruno, que eu tive a oportunidade de, durante o jogo, sentir esse ambiente, porque eu não estava na transmissão com fone. Impressionante como caiu. Demorou um pouquinho, não foi tão imediatamente, mas à medida que caiu a ficha do torcedor que aquilo seria um problema para começar o jogo, esfriou. Teve até um do lado, eu estava do lado de algumas rádios e canais de streaming de influencers colorados. E eles falaram, nossa, perdeu o ambiente, olha só. E aí só a Guarda Popular, que é a grande torcida, que conseguia gritar e tentar animar. O resto do estádio, quase todo o resto do anel, caiu muito. E a torcida do Flamengo, 2.000 torcedores, sentiu isso e começou a crescer. E teve um momento que a torcida do Flamengo foi mais inflada, o volume foi maior. Isso certamente influenciou na parte mental dos jogadores do Internacional, que estavam com uma estratégia de largada de jogo. Mas tem dois lados. Esse mesmo ambiente do torcedor, ele também sentiu um Flamengo muito superior. Dá para dizer assim que o Flamengo é uma máquina de costura de troca de passes, desde o goleiro até o último atacante. É impressionante. Recentemente o Zico deu uma entrevista para a Rádio Gaúcha, aqui de Porto Alegre, e disse que o Flamengo tem um camisa 10 que joga na zaga, que é o Léo Ortiz, porque quando eles estão com a bola, com a posse de bola, o time do Flamengo é encantador, é espetacular. E alguns desses torcedores olhavam para nós e faziam assim, não dá, não tem condições, o Inter não está conseguindo jogar. Criticavam sim o Alan Patrick, alguns jogadores que não conseguiram jogar, mas teve esse encantamento também. Tanto que já falei e tive a oportunidade de falar muito hoje sobre isso, torcedores do Internacional que levaram a camisa do Arrascaeta para casa, porque a torcida do Flamengo ficava num anel superior. Aqueles mais jovens que admiram o craque do Flamengo, reconhecendo toda essa superioridade de uma equipe que é espetacular, é muito legal de assistir o Flamengo jogar. E foi, né? E foi mais uma vez, né? Essa maneira, e como foi frustrante depois de tudo que a torcida do Inter fez. Esse time do Flamengo, a gente imagina até... Bom, o time acabou de ser montado e que ainda pode evoluir até a próxima fase da competição. Mas esse é o time titular? Na minha opinião, sim. Então, tem a Só situação. troca o Plata pelo Luiz Araújo. Era isso que eu ia jogou bem completar. ontem, né? O Plata, pra mim, foi um dos principais nomes do jogo. Não, ele jogou muita bola. Mas Que sim, uma isso? dúvida é essa. Que na isso, defesa, pecado, cara. do jogo. Depende. Não, é Sabe de por quê? saída, né? De Caraca. saída, assim. Escala aí. Porque hoje o Varela joga no lugar do Royal. Mas Sim. com certeza Ele é depende do jogo. muito mais confiável que o Royal também. A zaga é dos Léus. Sim. O Royal E tá 5 meses sem Beleza. jogar, pô. Beleza. O Jorginho é o dono. Jorginho. O Saul... Aí vai ter que ver quando o Pulgar voltar, mas depois não, do dá jogo de Pulgar ontem não. vai... Então, Pulgar vai são ter que... diferentes Aí vai depender do cenários, jogo né? São também. diferentes cenários. Porque o Pulgar vai fazer falta quando o Flamengo precisar de mais pegada no meio campo. Porque Mas o Jorge... ele é no lugar do Jorginho ou do Saul? Aí tanto faz. Aí Olha vai... que luxo. Mas é isso, tanto faz. O Plata deu muita velocidade, né? Deu. Assim como eu ia falar do ataque. Por exemplo, o Plata, ele pode ocupar todas as funções ali, do meio-campo e do ataque também. Então vai depender do time adversário. Se o Felipe Luiz quiser, por exemplo, um jogo mais aéreo, tem o Pedro. Se precisar de mais velocidade, tem o Bruno Henrique. Sim. Se precisar de um cara que ocupe mais espaço, tem o Plata. Mas Então, é assim, claro que tem ali peças que você fala, lado esquerdo, Samuel Lino. Você tira pra botar quem hoje? Exatamente. Não Cebolinha. Não tem banco. Não tira. Cebolinha. Mas é isso, né? Também dos jogos, das competições, eventuais suspensões, né? Óbvio. Você vai ter condição e ainda dessa equipe ganhar mais conjunto, que é algo que não tem, né? É o Cebolinha. Pô, assim, respeito a opinião, né? Mas entre Plata e Luiz Araújo, eu tô com o Plata. O Luiz Araújo, ele é muito bom, mas eu acho que o Plata, ele dá um dinamismo maior, ele se movimenta mais e eu acho que ele intelectualmente oferece mais do que o Luiz Araújo, saca? O Luiz Araújo, ele para jogos específicos, ele até serve. Mas eu acho que quando o jogo é pra valer mesmo, tem que ser o Plata, galera. O Plata é muito diferente.
agora, né, o banco do Samuel Lino, mas vai ser que nem ontem, para entrar ali no final do jogo ou descansar o Samuel Lino em algumas oportunidades. Num jogo mais confortável. Exatamente. E ainda o Pedro voltando a marcar. E acabou sendo um cara decisivo no confronto também, o Pedro. Sim, por isso que eu falei ontem que se o Flamengo fosse eliminado, assim, devido ao Barrado. investimento, imagina o Flamengo de agora até o final do ano só jogando o Campeonato Brasileiro. Pois é. Com essa quantidade de jogadores, com esse Um investimento desperdício. todo feito, sabe? Pois é, pois é. E só pegando o gancho da Mari, a Mari Pereira estava falando do Arrascaeta. Para mim, fisicamente, é a melhor temporada do Arrascaeta. Não tem discussão mesmo? para mim, porque fisicamente, o Arrascaeta sempre chegava na metade final do ano, né? Muito desgastado Verdade. e com algumas questões físicas. E dessa vez eu acho, né? Assim, o Arrascaeta tá até mais rápido correndo. O tiro dele curto, ele tá conseguindo chegar nas bolas com muito mais velocidade do que ele conseguia anteriormente. E complementando ainda mais, o Arrascaeta que a Mari falou, né, que estava na tranquilidade de ficar ali, né, entre as linhas do Internacional, sendo dupla do Bruno Henrique com tranquilidade, era justamente porque o Flamengo, de organização, o Arrascaeta não precisa mais baixar para organizar o time do Flamengo. Por exemplo, você pega um exemplo, ontem, no Juventude Vasco, o Coutinho baixando toda Tempo hora todo. para tentar organizar. Por quê? Porque na saída de bola Até não tem por ninguém um pedido do Diniz também, e né? também não tem ninguém com a qualidade do Coutinho para fazer a saída. O Flamengo, o Arrascaeta não precisa mais baixar. Ah, ali Por tá o quê? 10 da zaga, Tem o Léo como o Ortiz, Caco tem o falou. Léo Pereira. Então a dupla de volantes que antes, né, com Alan e Everton Araújo, estava tendo dificuldade para sair jogando, então o Arrascaeta tem que baixar. Todas Aí as linhas agora do tem Flamengo Jorginho constroem. e Saul para fazer a saída de bola. Então, Arrascaeta, fica quietinho aí no seu lugar como dupla de ataque que você não precisa descer para nada. Você tem o 10 da zaga, que é o Léo Ortiz, você tem o 10 de volante, que é o Jorginho, você tem o 10 de 8, que é o Saul, você tem o 10 de 10, que é o Arrascaeta. Sobra 10 aí, Mário. É isso. E duplas, né? Aí, Duplas da inclusive- zaga, duplas de volantes. Era isso que você tava falando, Geilson? Era a questão da pressão que a gente falou antes. Eu até falei pro Fifi, a Fia é o nosso editor-chefe, né? Falei, pô, separa umas imagens do Saul e do Jorginho, porque era isso daí, ó. Toda vez que o Inter tentava pressionar, olha ali. Era só não estar mais comigo. Essa daí é brincadeira. 2 toques na bola, cara. O Saul e o Jorginho o tempo todo. Essa, pra mim, é chocante. Olha como ele... Olha como é que ele tira a facilidade. confiança de você tirar, de dar É o pressão de giro, 2. sabe? Então, assim, todo momento que o Internacional tentou pressionar o Flamengo, Saul e Jorginho, com 2 toques na bola, tiravam a pressão com uma facilidade danada. Então, além da confiança, né, na capacidade técnica, o recurso e treinamento dos dois que se encaixaram muito bem. E essa roubada de bola do Saul no Alan Patrick foi muito significativa, porque era o início do segundo tempo, o Inter tentando sair um pouco mais e o Saul marcou ali, né, roubou a bola do Alan Patrick com uma facilidade danada. Então, assim, a dupla, né, por mais experiente que seja, eles tomaram conta do jogo. Depois tem um desempenho aí bem interessante e negativo do Internacional em casa e nesses confrontos com... Galera, eu preciso externar minha opinião aqui. Como esse Saul joga? O que esse cara joga de bola? É um esculacho, velho. Mano, o cara marca, o cara posiciona, o cara passa. Irmão, como que esse cara tá no futebol brasileiro, irmão? Desculpa aí até a forma que eu tô falando, que eu tô bem resfriado. Peguei esse resfriado doido aí que tá rolando. Mas, gente, eu sei o Jorginho joga muito e tal. Só que hoje, pelo que eu vi ali, tá tendo uma... No Flamengo ali, com essa nova formação ali do Saul com o Jorginho. O Jorginho tá, pelo que eu percebi, tá? O Jorginho tá plantando um pouco mais pra dar uma distribuída ali, mas sem perder o nível. Agora, o Saul, galera, o Saul é absurdo o futebol desse cara. Eu não sei se é porque o futebol brasileiro tá abaixo, mas vou falar uma parada pra vocês. Cara, desde a época do Gerson, no Prime Gerson 2019, eu não vi um volante assim, eu assim, pelos 2 primeiros jogos. O Saul dizendo que ele não tem ainda 100% do potencial dele, da capacidade dele de distribuição. Cara, eu não vejo um volante desse no futebol brasileiro há anos. Anos. Um cara moderno. Ele só não é aquele box to box ainda, porque o cara tá pegando confiança e tal. Mas daqui a pouco ele vai começar a pisar mais na área. O cara vai desenvolver.
E, rapaz, ele vai ser o dono do meio de campo do Flamengo. A gente talvez vai até aclamar mais pelo Saúl do que pelo Arrascaeta. Talvez ele vai se distanciar mais também porque o Arrascaeta já é um cara bem visado, muito marcado. Então, assim, pode ser até que o Saúl se aproveite um pouco disso. E mesmo assim o Arrascaeta tá tendo destaque, né? Mas, cara, o que esse Saúl joga, cara, como foi inteligente a atacada ali do Boto com o Felipe Luiz ali de trazer esse cara. E como que o Atlético de Madrid não aproveitou ele, cara. Eu sei que lá fora tem Champions, né? Real Madrid, Barcelona. Mas, cara, eu acho que esse cara tem nível ainda pra Europa, cara. Sério. Eu já vi um monte de bagre europeu vindo pra cá, pro Brasil, não dando certo, bate e volta. O próprio Vidal, que era um jogador de nome, jogou muitos anos na Europa. Não fez, assim, nada assim no Flamengo, assim, em específico, saca? Falando em específico de volante, né? E o Saúl ainda é relativamente novo. Tem 30 anos, eu acho que vai fazer 31 ainda. Então, assim, vai ter muita lenha para queimar. Eu espero que ele dure muito no Flamengo aí pelo início, assim, que ele já tá demonstrando. Eu espero que ele dure muito no Flamengo. Mas, cara, foi uma satisfação enorme ver a segurança dele jogar ontem. O cara... as pessoas falam, o futebol precisa de um cara marcador, precisa de um cara mordedor. Cara, o meio de campo ontem do Flamengo, acho que até no outro debate que eu tava olhando ali, o cara falando que o Flamengo, se quisesse, podia pegar o uniforme, guardar na bolsa e jogar na próxima partida, porque o jogador do Flamengo ontem não suou, cara. Parecia o Flamengo jogando contra um Inter sub-20, sub-17, sei lá. Ontem o jogo, assim, muito aparentemente tranquilo. Não é que a partida tenha sido tranquila, né? Mas você vê pela questão do posicionamento, jogadores experientes, muita característica boa reunida no mesmo time. E isso aí, às vezes, claro, tem a questão orçamentária, mas também tem a questão da mentalidade do jogador. São jogadores intelectualmente altos, né? Oferecem muito, inteligentes, enfim. Foi uma satisfação enorme ter visto ontem a dupla Saúl e Jorginho. A gente, né, curte o Pulgar demais, mas o Pulgar vai ter que comer muito a bola para poder voltar esse time titular do Flamengo aí. Se bem que vai ter muito jogo ainda, né? Mas pro Pulgar tomar aquela vaga de incontestável dele, ele vai ter que suar muito. Bora que bora. Contra os dois cariocas, o Fluminense e o Flamengo, para o Caco analisar, mas a Mari Pereira agora tem uma outra análise envolvendo o time do Flamengo, Mari. Isso, envolvendo o time do Flamengo e também envolvendo o time do Internacional. Então, boa. Muito do que a gente está falando aqui é uma análise casada, né? Só para a gente, então, exemplificar. Vamos pegar o primeiro lance aqui. Esse primeiro lance, a gente ainda não tá com 1-0, tá? A gente ainda tá ali 21 minutos, 0-0. É mais ou menos o que eu trouxe na nossa abertura. Como é este primeiro momento que o Internacional vai sentir. O Inter tá com a bola, ele vai trabalhando, ainda tem espaço para procurar o Wesley, ainda tem espaço para trabalhar um pouquinho, até que já se apresenta aqui dessa forma incansável o Saúl. Ele vai na caça até o final e sempre com cobertura. O Flamengo trabalha dessa forma, sempre com cobertura. A gente vai roubar essa bola de qualquer maneira. E isso acontece. O Flamengo vai recuperar, o Inter vai pedir falta e aí vai começar uma construção de ataque desde a defesa, de pé em pé, com muita tranquilidade. Senhora. Já conseguiu se livrar, entre aspas, da pressão que não aconteceu. E aí olha como o Internacional vai se desorganizar. A bola chega no Plata, ele vai buscar o Bruno Henrique e aí o Inter, ele já vai começar a marcar a bola. Todo mundo, já vai começar a marcar a bola. O Plata aqui sozinho. A construção vai continuar. Olha o Inter. E o Plata sozinho. A bola vai chegar nele. É o primeiro indício... A defesa, né, toda. Exatamente. É o primeiro indício de que o Internacional já caiu na armadilha dessa troca rápida de passes do Flamengo. E aí, olha um minutinho ali. Poucos minutos depois o gol acontece. Mas o que chama atenção, Bruno, a gente até estava conversando na redação, o gol ele sai de um lateral defensivo do Internacional. A bola está com o Internacional.
O Flamengo tentou atacar, a bola saiu na lateral e não é que o Inter não tinha opção para sair jogando com tranquilidade, mas o Flamengo tá de olho. Se você bobear, Inter, eu vou roubar essa bola. E aí o Inter faz o quê? Joga esse lateral lá quase que na intermediária. Nessa disputa pelo alto, o Flamengo tá muito em cima. O Bernabé meio que rifa esse O lateral. Bernabé rifa. E não é que ele rifa de uma forma desesperada, ele rifa porque ele fala, cara, vou tentar jogar pra frente, disputem aí no alto. E aí, obviamente, o Flamengo, ele já recupera e aí começa a construção, ó, pede falta, o jogo é físico do Flamengo também, e aí a construção do gol já começa, ó, de pé em pé. Toca aqui, toca ali, lado direito, todo mundo participa. Ortiz, Varela, Bruno Henrique aparece, olha a liberdade. Bruno Henrique aparece, o Plata já puxa 2 marcadores. E assim Liberdade porque o Bruno Henrique se movimenta, ele não ficou estático lá na área. Liberdade por isso, movimentação. Essa finalização inteligente, porque ele corta, né? Claro, ele tira ali o marcador do Internacional, ele corta. E aí, ó, Plata, que vai participar do gol sozinho. Arrascaeta, já fazendo a leitura. E aí o gol acontece. Ó, ninguém marca, pronto, gol. 1-0. E o Internacional não tentou nada, o Inter não atacou, o Inter não buscou um contra-ataque, buscou um contra-ataque. E o que vai acontecer? O Inter afunila para recuperar essa bola no seu campo defensivo, consegue... Olha, o Plata, por favor, olha como ele vai desesperado. Jogou muito. Se ataca para tentar roubar essa bola. Não vai conseguir, mas olha o empenho. E vai, e busca, e aperta, não desiste da jogada. Só que aí, o que acontece? O Internacional, ele não tem nem a velocidade, Alan Patrick tenta distribuir. O Flamengo, nesse Marcação momento... do Flamengo, marcação do jogadores no Flamengo. ataque. Absurda a marcação. Mas, ó, já tem cobertura 3 aqui no Ricardo Martins, perdão, já vai fechar o lado. O Inter nessa lentidão. Quando a bola vai chegar lá do outro lado, não tem mais o que fazer. Olha o tanto de jogadores do Flamengo que já nessa transição defensiva fecharam todos os espaços. Matias já completamente fechado ali, encaixotado entre os zagueiros do Flamengo. Então não é que o Internacional não teve o contra-ataque, até teve. Sim, sim. Mas ele não tem velocidade e ele não tem, obviamente, essa qualidade que o Flamengo tem em distribuição. Boa, Mari, ótimo. E aí, depois do jogo, o Barcelos, presidente do Internacional, falou também sobre a diferença entre as duas equipes, mas também sobre essa questão financeira. Quero ver se vocês concordam com ele. A gente precisa aprofundar um pouco mais esse tema, né, do futebol brasileiro e das diferenças que se colocam, né? Um investimento nesta janela da ordem de 277 milhões contra um investimento de 27 milhões são 10 vezes mais. Se nós falarmos das últimas 4 janelas, foram 600 milhões de investimento. Estou falando em reais. Então, isto é um elemento que é novo no futebol brasileiro. E nós precisamos entender e trabalhar com ele. É ruim falar isso nesse momento, porque isso não justifica um momento que a gente vem passando de dificuldades dentro de campo, não só nesses 2 jogos contra o Flamengo, ou se considerar o terceiro pelo Brasileiro. Mas o fato é que é um tema importante e relevante e que eu acho que a gente precisa cuidar disso para que a gente possa manter a competitividade, né? E as coisas estão ficando numa distância tanta que acaba, evidentemente, sendo um elemento importante nessa hora, na decisão dentro de campo e reflete na qualidade, inclusive, dos plantéis. A gente vai ver agora como o Internacional pouco jogou, pouco conseguiu finalizar nos confrontos contra Flamengo e Fluminense em Copa do Brasil e na Libertadores. Nas 2 Copas ele foi eliminado. Então vamos somar ali no alvo. Contra o Flamengo, no primeiro jogo 2 e 1 só no segundo jogo. E aí, contra o Fluminense, 2 e 2. Então, não são 8 finalizações certas em 4 jogos contra os 2 times do Rio. É muito pouca coisa, hein? Mata-mata, tá? Um jogo que valia a classificação. Não é que a gente tá falando pontos corridos e aí... Não, era tudo ou nada. Sim. Caco, a gente tá vendo que o Internacional pouco produziu contra o Flamengo, também contra o Fluminense, e ao mesmo tempo teve aí essa questão levantada pelo presidente do Internacional. Ele tem razão ou não? Ou esses números depõem contra ele, Caco?
Na verdade, isso é outra justificativa de uma questão de um patamar financeiro que o Internacional pode buscar. De certa forma tem razão, mas não justifica o resultado apresentado dentro de campo e tudo aquilo que foi planejado. O Inter decepcionou, a gente falou sobre isso. Flamengo muito grande, um grande potencial, mas o Inter muito abaixo do que se esperava. É só ver os números e tudo aquilo que o Inter apresentava e saber por que isso. É uma questão física, são erros do técnico Roger nessa temporada, tudo isso tem que ser colocado na mesa em discussão para a próxima temporada, inclusive para essa, num planejamento. Até porque o Internacional faz uma discussão a longo prazo, pelo menos até dezembro, com o presidente Alessandro Barcelos, outros ex-presidentes, discutindo essa questão de virar ou não virar SAF, qual a alternativa para ter um patamar financeiro. Deu uma falha aqui lá na TV lá. Cara, essa fala do presidente do Inter, eu acho que é presidente do Inter, né? Cara, eu não via ninguém chorando quando o Flamengo tomava Gaia lá no Sul. Cara, toda vez que o Flamengo ia lá pro Sul, cara, o Flamengo podia jogar contra o Juventude. O Flamengo voltava com a sacola cheia de gols. Contra o Inter e Grêmio, então, esquece. Era 3 pontos para ele garantidos. Agora a coisa mudou, galera. E aí? O Flamengo agora não vale porque o Flamengo tem dinheiro. Mas agora não vale porque, pô, com o elenco caro, até pouco tempo atrás, Renato Gaúcho falava, me dê 200 milhões de reforços que eu domino o futebol. O cara veio pro Flamengo e não ganhou nem a Libertadores. Pô. Sei lá, nem me lembro o que ele ganhou agora. Tô com a cabeça tão a mil com essa classificação que agora eu tô até falhando. Mas saca, é uma choradeira sem fim. Já tá falando em virar SAF. Pô, Fortaleza, ele tem um projeto ali que eu acho que ele é um meio SAF ali, meio social. Tá passando por um momento de instabilidade. Eu não demitiria o Vojvoda. Não demitiria. Não é culpa do treinador. O time do Fortaleza é fraco. Caiu muito. Saíram peças. Mas pra mim o Fortaleza é o melhor exemplo disso. É um clube que, pelo menos pelo que eu vejo, não se deixa levar porque tem um poderio menor, mas não se esconde em incompetência. Eles se reinventam e tentam oferecer algo diferente. Tanto que nos dias de hoje bate em Libertadores, se eu não me engano, ano passado bateu em final de Sul-Americana, vem fazendo boas apresentações em várias temporadas de Campeonato Brasileiro. Então, assim, cara, o choro vai ser sempre esse? O Flamengo tem dinheiro? O Flamengo não sei o quê? Cara, o Inter contratou Borré, 2 milhões, Valência, se não é 2 milhões, beira isso, Thiago Maia, Alan Rodrigues, Rocher, goleiro de seleção, que não deve ser barato, goleiro de Copa do Mundo, Bernabé, que é um bom jogador. O Inter tem um elenco. Não adianta querer tapar o sol com a peneira, porque essa conversa não cola. O torcedor do Inter tem que cobrar os dirigentes. Não dá para ficar, e principalmente esse discurso perdedor de presidente, achando que porque o Flamengo tem dinheiro, nem sempre a gente vê o Flamengo aí 2, 3 anos atrás aí não ganhava nada com dinheiro. Dinheiro ajuda. Mas a diretoria, se ela quer atrair, ela tem que reformular o plano de sócio-torcedor, reformular patrocínio, negociar melhores contratos. Isso o Flamengo faz. Ponto. O Flamengo fazendo isso tem uma condição melhor. A consequência disso é ter contratos melhores, com empresas melhores, trazer melhores jogadores, melhorar o plantel e as coisas caminhando. Tanto que há 10 anos atrás ninguém falava no Flamengo. O Flamengo era saco de pancada. Aí depois que o Flamengo começou a crescer, eu nunca vou esquecer aquela frase do Calil: se arrumar o Flamengo, acabou o futebol brasileiro, cara. Então assim, as torcidas no Brasil têm que aceitar isso. Dirigente, eu acho assim, ele tem que ser o primeiro funcionário do clube. Ele tem que ser o primeiro torcedor. Ele não pode jogar para a imprensa essa fala leviana de que dinheiro resolve tudo. Isso aí pode ser
coisa aí pra galera, pra conversa de bar. Dirigente de time grande, Inter é um clube campeão mundial, é um clube, pô, historicamente rival do Flamengo. Não pode se deixar levar por uma conversinha dessas de que com dinheiro o Flamengo consegue o que quer. Não existe isso. O Flamengo fez 3 grandes apresentações, mas ainda não ganhou nada. Ainda tem muita coisa pela frente. Ainda tem a final, se for, tem as quartas de final, semifinal, se passar. Não tem esse negócio que já tá tudo ganho, não. Tá? Brasileiro ainda não ganhou nada. Tá no caminho, tá liderando lá com jogo a menos, mas não ganhou nada. Então acho que essa conversa de que tem dinheiro, de que é fácil, isso é conversa pra torcida de bar lá. Eu acho assim, as principais, assim, é quem coloca um dirigente desse lá no clube, para presidir o clube, né? E quem aceita essa conversa, assim, abraça essa ideia. Infelizmente, enquanto continuar assim, esse ego, o Flamengo vai continuar nadando de braçada. Não vou colocar Palmeiras. Cara, Palmeiras, para mim, ele está num bom momento. Palmeiras não tem a mesma envergadura que tem o Flamengo. Me desculpe aí quem é palmeirense. Não sei o que vocês acham. Fique à vontade de comentar aí. Mas o Palmeiras não tem a mesma envergadura que o Flamengo. Vendeu o Endrick, vendeu o Estevão e tal. É um clube organizado, mas esquece. Nem coloca o Palmeiras desse aí. Nem é rival nosso. O nosso maior rival está dentro do Flamengo e parece que agora está sendo combatido. Essa é a minha opinião. Essa questão, volto a dizer, esse discurso fracassado de dirigente não pode ser aceito pelos torcedores específicos. Se o BAP fala um negócio desse, amanhã, hoje mesmo, ontem, por exemplo, na entrevista que ele deu, hoje mesmo eu acredito que teria um monte de gente cobrando a fala dele. Que é dinheiro, que é poderio, enfim. Bora que bora. A gente perdeu o sinal do Caco. Bom, a discussão ela pode existir, né? Ela é, acho que relevante, importante, mas eu não concordo muito com os argumentos do Barcelos. Até porque, assim, você pegar o recorte dessa janela, é uma janela onde o Flamengo está reconstruindo o seu elenco e uma janela onde o Internacional, como avaliou no início da temporada, ele não precisava reconstruir um elenco onde o investimento foi feito nos anos anteriores. É só ver o que o Inter gastou, ou quanto gasta, por exemplo, com o Valência, ou quanto gastou também com outros jogadores. Então é claro que a gente está diante de um time que é mais rico que o outro, mas a gente está falando de um Internacional que investiu muito e até aqui colheu muito pouco de todo o investimento que fez. Acho que essa deveria ser a preocupação dele. A Fluminense, por exemplo, não tem o investimento que o Flamengo tem. O Inter também não conseguiu jogar tão bem contra o Fluminense, como a gente viu ali nos números, e foi eliminado também o Fluminense na Copa do Brasil. Então, assim, para mim, o Barcelos ali acabou mais uma das justificativas, como o Caco trouxe para a gente, em relação ao patamar financeiro que as equipes alcançaram. No campeonato estadual, o Inter é bem superior a todos os seus adversários no patamar financeiro de futebol. Tem essa discussão? Tem essa discussão? O Zequinha não gasta 1,5 milhão por mês com o Valência, por exemplo? Não tem, né? Não tem a discussão, por exemplo, que o Alan Rodrigues, que custou agora 4 milhões, e o Inter não pagou o Flamengo. Tem do isso Thiago ainda, Maia. Ainda tem isso. Então, aí não tem essa discussão financeira. Então, assim, não consigo entender. Para mim, é só uma justificativa por conta de uma eliminação. E é uma marca forte, né? O Internacional. A gente não está falando das desigualdades que aparecem, por exemplo, em primeira fase de Copa do Brasil. Sim, sim. É a zebra. E a zebra é justamente por isso. É o time com um investimento incomparável contra um Flamengo. O Internacional tem uma marca muito forte. Eu acho que é um grande desafio para esses clubes fora do eixo de se tornarem competitivos nesse sentido do mercado mesmo. De você se colocar no mercado ali. A gente vê o que faz Fortaleza, a gente vê o que faz Bahia nesses últimos tempos, que entenderam o recado. Entenderam. Agora, é de fato um movimento novo no mundo do futebol. Está se pagando muito para os jogadores. Muito. Mas muito. Sim. Pode continuar falando muito. O mercado até o final interno, do programa. O mercado interno está muito forte. Valores altíssimos. Então, o time mais rico ele vai conseguir brigar melhor. Mas aí eu acho É isso, rapaziada. O vídeo ficou muito longo, mas eu tinha que fazer esse vídeo, essas análises aí, porque vai ser sempre assim, né? Como eu disse. O Flamengo vai chegar porque tem mais dinheiro. O Flamengo vai chegar porque
tem melhores patrocínios. Cara, como dizem aí, né? Cada cachorro lamba a sua ferida, né? Então, torcedores aí dos outros times que vêm aqui, cobre melhores saídas do dirigente de vocês, melhores contratos, entende? Quer uma competição forte, não deve nivelar por baixo, tem que nivelar por cima. Quando o presidente do Flamengo fala que quer ser Real Madrid, eu não entendi nada que ele tem soberba, que ele quer ser melhor que alguém. Não, o cara se espelha numa grande equipe e ele quer se basear nisso. Ter um grande trabalho, entregar uma boa pro próximo presidente, um bom trabalho. Ele deseja o melhor pro clube dele. Não vai ficar... Pô, o Flamengo perdeu pro Bayern de Munique de 4-2. Cara, ninguém ficou aqui falando, o Bayern é um time assim, é um time com mais dinheiro. Não, cara, o Bayern ganhou porque é melhor. Ponto. Entende? Então esse discurso perdedor, fajuto aí, de que o Flamengo tem mais dinheiro. Cara, pra gente, flamenguista é bom, mas infelizmente, se a gente quer um futebol melhor, a mentalidade tem que mudar. Beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Comenta o que vocês acharam. E tamo junto. Um abraço. Deus abençoe. Até o próximo. É nóis. Valeu.